Beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus. Mais um vídeo novo desse canal. Quem não me acompanha, chama Time Grande esse canal. Eu decidi criar ele, né? Foi mais ou menos em agosto desse ano. Só que antes eu fazia notícias aleatórias dos campeonatos, de 11 campeonatos. Agora eu decidi fazer os vídeos dos times que eu torço, né, de notícias. Inclusive foi a própria expedição que pediu pra mim, eu sou cristão, né? Mesmo assim tava fazendo de outras coisas. Mas resolvi fazer dos meus times. Eu faço notícias uma vez por semana, todas as sextas-feiras. O vídeo é postado à noite, não tem horário específico. Somente às sextas. A Vida Corrida tem outro canal também. Mas eu tenho uma meta aí de 1.000 inscritos no canal. Quando eu atingir essa meta de 1.000 inscritos, eu vou fazer pós-jogo dos meus 4 times, tá bom? Você torce para algum deles, aí se inscreve aí no canal, né? Deixe seu like, ative o sininho das notificações para chegar vídeo novo para os novos. Você que é santista ou gremista, né? Ou você não torce para esses dois times no Brasil, mas você torce para o Manchester City ou para o Bayern na Europa, né? Para um dos dois. Ou os dois, né? Então, já me acompanha aí, tá bom? Cada vez eu começo com um time de maneira aleatória, cada vez é um. Eu falo dos 4, né? Mas cada vez é um primeiro. Ultimamente está sendo o Santos primeiro, né? Depois eu ponho os europeus e por último o Grêmio, senão vai ser assim. Mas porém hoje vai ser o Santos e Grêmio primeiro, os europeus vão ficar por último. Você veio por um dos dois, né? Vai ser o Santos primeiro, depois o Grêmio, depois os outros dois europeus. Você que veio por os dois, se quiser ficar até o fim, seja bem-vindo, tá bom? Você veio pelos times europeus, não aguenta um pouquinho aí, tá bom? Então passo o vídeo um pouquinho pra frente, né? Então vamos lá. Santos FC demora para decidir a situação de Neymar e dois rivais ficam de olho. A notícia mais antiga tem uma mais recente. O diretor diz que dinheiro não é problema para Neymar renovar com o Santos. Deixa eu olhar as duas, porque as duas são parecidas. Né? Vamos ver. Quando é notícia parecida, eu costumo ler só uma, mas é diferente. Né? Quando é igual, perdão. Santos FC demora para decidir a situação de Neymar e dois rivais ficam de olho. O Santos FC vive um momento decisivo nos bastidores em relação ao futuro de Neymar, após a camisa 10 cumprir o principal objetivo esportivo do clube, a permanência na Série A em 2026. A diretoria passou a tratar a renovação contratual como prioridade absoluta. A permanência do ídolo em campo foi considerada fundamental no planejamento da temporada, no processo de construção esportiva do clube. A meta alcançada, o entendimento interno de que manter Neymar vai além do aspecto técnico. Trata-se também de estabilidade institucional, visibilidade internacional e fortalecimento do projeto esportivo. No entanto, o Santos sabe que o tempo joga contra. O bom desempenho do jogador, aliado ao impacto que ainda exerce no futebol mundial, despertou o interesse dos outros clubes para 2026, como Flamengo e Fluminense. Esse cenário aumenta a pressão para que o Alvinegro avance rapidamente, nas tratativas e evite concorrência direta no mercado. A diretoria cientista trabalha com cautela, mas reconhece que a renovação exige agilidade, questões financeiras, modelo de contrato e planejamento esportivo. Estão na mesa com o objetivo de apresentar um projeto competitivo e convincente do atleta. Internamente, a avaliação é clara. Quanto mais o Santos demora, maior tende a ser a movimentação externa em torno do camisa 10. Por isso, o clube tenta o tema como estratégia para o futuro imediato. Enquanto as conversas seguem nos bastidores, o cenário permanece aberto. O Santos quer Neymar, o mercado observa. E a decisão final promete ser um dos capítulos mais revelantes do futebol brasileiro para a próxima temporada. O diretor disse que o dinheiro não é o problema para Neymar renovar com o Santos. Vamos ver essa aqui. Alexandre Matos afirma que o desejo do jogador pesa mais do que questões financeiras. Destaca o esforço do camisa 10 no fim da temporada. O Santos trabalha com confiança nos bastidores para manter Neymar no elenco, ao menos até a disputa da próxima Copa do Mundo. Diretor de futebol do clube, Alexandre Matos, demonstrou tranquilidade ao abordar a situação contratual da camisa 10. Tem vínculo válido apenas até 31 de dezembro. As tratativas estão sob responsabilidade direta do presidente Marcelo Teixeira. Segundo Matos, o tema é conduzido com otimismo e sem urgência. Para ele, o principal fator para a continuidade do atacante na Vila Belmiro não passa por dinheiro, mas pela vontade do próprio jogador em permanecer no clube, que o revelou. O atacante reforçou que Neymar aceitou um acordo muito inferior
ao que recebia no Al Hilal, na Arábia Saudita. Ou pedir-se sensibilidade, que é óbvio que é um assunto do tamanho que tem e é resolvido pelo presidente. Obviamente, conversamos muito. Quero dizer que ele está no Santos porque quer. Ele quer porque está feliz de estar no Santos. O financeiro nunca foi um entrave ou uma necessidade de mudanças. O projeto esportivo do Neymar, quando vem para o Santos, ele sabe que está reconstruindo. Vindo de uma Série B, seria difícil brigar para ser campeão brasileiro, embora a gente tenha trabalhado para isso. Neymar está aqui porque quer, vejo ele muito feliz, afirmou Matos, em entrevista ao GE. Tudo sem pressa para renovar. O dirigente também destacou que não há necessidade de acelerar a definição. Neymar está de férias, a expectativa interna de que a situação avance de forma natural, com a proximidade da representação para a nova temporada. É uma coisa que vai acontecer naturalmente. A casa dele sempre estará de braços abertos. Acho que isso vai acontecer de maneira natural no seu tempo. Ele está de férias, precisa resolver algumas coisas dele. O presidente está tratando de uma maneira que tem que ser, completou. Atualmente, Santos e Neymar mantêm dois vínculos distintos. O primeiro é o contrato de trabalho do atleta com o clube, que envolve os vencimentos registrados em carteira. Este custo mensal, segundo o próprio clube, equivale ao salário de 4 ou 5 jogadores, considerados comuns no elenco. O segundo acordo é firmado com a NR Sports, empresa da família do jogador, para a exploração da sua imagem. Nesse contrato, o Santos se comprometeu a pagar 85 milhões, de forma parcelada até dezembro de 2026, referente ao seu primeiro ano do retorno da camisa 10 ao Alvinegro. Neymar demonstra vontade em ficar. Matos ainda fez questão de enaltecer o comprometimento de Neymar no fim da temporada. Mesmo lidando com um estiramento no menisco do joelho esquerdo, o atacante atuou nos últimos jogos do Brasileirão no sacrifício, concedendo inclusive avaliações médicas iniciais. Neymar é fundamental. Acredito que o primeiro objetivo do Neymar era ajudar o Santos. Só tem algum momento o médico dizendo que dificilmente ele jogaria os últimos 3 jogos. Umas horas depois de conversar com ele, eu vou jogar de qualquer jeito. Tem 2 amores no futebol, Santos e a seleção brasileira. Muitas vezes ele ajudou no sacrifício pela seleção. Ele é a cara da seleção. Falando de Santos, ele é fundamental. Acredito que o Neymar, bem fundamental para o Santos, será fundamental para nós brasileiros. Queremos a seleção campeã novamente, concluiu o dirigente. O Neymar em campos, o Santos venceu o Sport Juventude. Partida em que o camisa 10 marcou 3 gols. O Cruzeiro nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A sequência de resultados garantiu a permanência do clube na Série A e segurou uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Vamos para a próxima notícia então, né? Neymar passa por cirurgia no joelho e Santos acelera a renovação em movimentos decisivos. Neymar está perto de dar um passo importante para definir seu futuro no Santos. De volta ao Brasil após férias em Miami, o atacante tem data marcada para passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. O procedimento será realizado na próxima segunda-feira, dia 22, segundo a apuração do jornalista Bruno Andrade, da ESPN. A cirurgia é considerada simples, tem como objetivo corrigir um esgarçamento no menisco. O prazo estimado de recuperação gira em torno de 1 mês. O que não preocupa o departamento médico do clube. A expectativa é de que Neymar esteja liberado para atividades progressivas ainda no início da temporada. Mesmo convivendo com dores e limitações físicas, a camisa 10 teve participação decisiva na reta final do Brasileiro Betão. O atacante ajudou o Santos a garantir a permanência na Série A e mostrou protagonismo quando o time mais precisou, especialmente nos últimos jogos do ano. A cirurgia destrava a renovação com o Santos. O Santos aguarda apenas a definição médica para formalizar a renovação contratual do Neymar. A tendência é que o vínculo atual, válido até o dia 31, seja prorrogado até 21 de junho de 2026. As partes já estão em um acordo encaminhado, restando apenas ajustes finais após o procedimento cirúrgico. Internamente, a diretoria trata a permanência do atacante como prioridade absoluta. Além do peso técnico, o Neymar é visto como peça central no projeto esportivo e institucional do clube, tanto dentro de campo quanto fora dele, especialmente em um cenário de reconstrução financeira.
Deparado no Neymar disputou 30 partidas, marcou 12 gols e distribuiu 6 assistências. Os números ganham ainda mais relevância pelo contexto físico. Nos 4 últimos jogos, mesmo atuando com infiltrações no ele, balançou as redes 5 vezes, incluindo um hat-trick, e ainda deu uma assistência. Expectativa de protagonismo em 2026. A leitura no clube é de que, recuperado fisicamente, Neymar pode entregar um desempenho ainda mais consistente em 2026. O planejamento prevê um retorno gradual após a cirurgia, com foco em preservar o atleta ao longo da temporada e evitar novas sobrecargas. A renovação aliada ao cuidado médico simboliza uma aposta clara de Santos em estabilidade e protagonismo. Com o Neymar saudável, o clube acredita que pode elevar o patamar competitivo e oferecer ao torcedor um time mais forte desde o início do próximo ano. Não se equipara nem se coroa com o que Deus vai fazer para nós, né? A glória de Deus que há de ver. Sempre que der, leia Salmos na Bíblia. Né? Santos FC se movimenta no mercado e volta a analisar retorno de zagueiro para 2026. Busca por zagueiro é prioridade da editoria do Santos. O Santos FC segue ativo no mercado da bola, intensifica o planejamento para a temporada 2026. Entre as prioridades definidas pela diretoria de futebol está a contratação de um zagueiro experiente, capaz de reforçar o setor defensivo desde o início do próximo ano. Dentro deste cenário, um nome conhecido da torcida voltou a ganhar força nos bastidores da Vila Belmiro. Defensor Matheus Doria, atualmente no Atlas do México, foi oferecido ao Santos nos últimos dias, por meio de intermediários, segundo a apuração de Santistas.net. O interesse não é inédito. Matheus Doria já estava no radar santista na janela anterior e vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro a partir de 2026. O movimento vivido pelo atleta no clube mexicano contribuiu para a abertura de conversa. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o zagueiro enfrenta problemas com atas relacionados a valores em atraso. A situação gerou desgaste entre as partes. Os representantes do jogador buscam uma solução amigável para o impasse contratual. Nos bastidores, o crime é tratado como de possível despedida. A pendência financeira acelera o movimento do staff em busca de novos caminhos para o defensor, que são passagens relevantes para o futebol brasileiro e pelo futebol internacional. Internamente, a editoria do Santos, liderada por Alexandre Matos, avalia o perfil do jogador, dentro da estratégia de reforço para 2026. A intenção do clube é agir com cautela no mercado, priorizando oportunidades que se encaixem no planejamento esportivo e financeiro. As próximas semanas devem ser decisivas para definir se o retorno de Matheus Doria à Vila Belmiro avançará para uma negociação concreta. Tem outra aqui também, o Santos terá calendário apertado, com 4 competições em 2026. O Santos terá calendário apertado, com 4 competições em 2026. Veja quando será o primeiro jogo. Né? Com a representação do elenco marcada para o dia 2 de janeiro, o técnico Juan Pablo terá pouco tempo para trabalhar o Santos para a estreia no Paulistão. O Peixe fará o primeiro jogo da temporada 2026 no próximo dia 11, contra o Novo Horizontino, na Vila Belmiro. Pouco mais de 2 semanas depois, inicia a campanha no Brasileiro. O calendário apertado de 2026 em razão da paralisação para a disputa da Copa do Mundo, acontece de 11 de junho a 19 de julho, uma preocupação na diretoria. O novo formato estadual terá apenas 8 rodadas na primeira fase, 4 a menos do que as 12 na fase de classificação em anos anteriores. Com a mudança no sistema de campeonato de tiro curto, o início ruim pode comprometer a classificação entre os 8 melhores. Vão às quartas de final. Antes do término da primeira fase, que acontece no dia 15 de fevereiro, o Alvinegro já terá iniciado a trajetória no Brasileiro, e será no dia 28 ou 29 de janeiro, contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Além das 2 competições, o clube vai disputar as Copas do Brasil e Sul-Americano. Então é isso, pessoal. Tempo de atuação de Deus na sua vida, né? Tem outra notícia aqui também, né? Santos empresta jogador fora dos planos para o time da Série B. Santos empresta jogador fora dos planos do time para a Série B.
O zagueiro Luizão do Santos. Esse aqui é paga, né? Então não vou ler agora. Barreal ganha confiança no Santos e vira aposta para o futuro. Os Estados Unidos anuncia a venda de Barreal para o Santos. Então agora a gente vai ler o próximo time, né? Que é o Grêmio. Se quiser ficar aqui, como eu disse anteriormente, fique até o final comigo, tá bom? Tem uma notícia aqui, né? Céu do Grêmio pede a união de clubes para impedir o projeto Bundesliga do Fla. O novo céu do Grêmio, Alex Leitão, comentou sobre a disputa da Libra entre o Flamengo e os demais clubes do bloco, criticando a falta da união para evitar que o rubro-negro transforme o Brasileirão numa espécie de Bundesliga, o campeonato alemão. Acho que o presidente do Flamengo está fazendo o trabalho dele, olhando para o clube. O meu entendimento é que o presidente do Flamengo quer que o Brasileirão se transforme na Bundesliga. O Flamengo seja o Bayern de Munique, de cada 10 campeonatos vai ganhar 9. Alex Leitão, céu do Grêmio, GZH. O que aconteceu? Em setembro, o Flamengo conseguiu bloquear 77 milhões de direitos de TV destinados aos clubes da Liga, por acreditar que a divisão dos valores é injusta. O rubro-negro acredita que deveria receber uma fatia maior do montante. A decisão judicial, no entanto, foi revertida. O dirigente gremista então comparou o Flamengo com o Bayern de Munique, que domina o campeonato alemão. Nas últimas 3 edições da Bundesliga, o Bayern foi campeão em 12. Os outros 19 clubes precisam se juntar e impedir que isso aconteça. O que a gente precisa fazer para o Campeonato Brasileiro não se transformar em uma Bundesliga de maneiras diferentes. A distribuição desses direitos tem que ser feita de uma forma um pouco mais consciente para todos os clubes, disse Leitão. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi uma das principais vozes contra o Flamengo, colocando farpas públicas contra o presidente do Rio Negro, Papo. Em uma de suas falas, o mandatário alviverde sugeriu que os clubes criassem uma liga sem a equipe carioca, que o Flamengo jogasse contra o próprio sub-20. O Flamengo pode se recusar a participar disso? Pode. Não entre na bagagem que o Flamengo vai jogar sozinho contra o sub-20. Não vai acontecer, vai jogar o campeonato. Mas não estou falando do campo. Falo de como você vende os direitos comerciais. Você acha que um bloco de 361 partidas, inclusive conta com seus próprios 19 jogos como mandante, não tem uma força maior do que para que diminua um pouco essa distância? Quero evoluir dentro das minhas possibilidades, trabalhar para que a gente tenha uma liga unificada, que os clubes possam juntos vender seus direitos comerciais. No meu entendimento, tem dinheiro em cima da mesa que estamos perdendo nos dias de hoje, com esses 2 blocos comerciais separados. Os bastidores dos primeiros dias de Luiz Castro como técnico do Grêmio, a próxima notícia. Os bastidores, né? Os primeiros dias de Luiz Castro como técnico do Grêmio. Essa aqui é paga, né? Então eu vou ler outra, tá bom? Uma parecida aqui. O Grêmio inicia 2026 com um novo projeto e aposta em Luiz Castro para recuperar. O site está fora do ar também. Vamos para a próxima. Né? Aposta de 60 milhões vira pesadelo e trio Uruguai força saída do Grêmio. Vamos ver esse aqui. Cristian Oliveira, Matias Arezzo e Felipe Carvalho não correspondem a um investimento milionário. Acumulam polêmicas e buscam novas áreas. A histórica conexão do Grêmio com a garra charrua, imortalizada por ídolos como Hugo de Leão, Anchieta e Luiz Soares, vive um capítulo melancólico e oneroso. A diretoria tricolor enfrenta um problema milionário com 3 propostas recentes vindas do Uruguai, que longe de entregarem o retorno esperado, tornaram-se dores de cabeça administrativos. Cristian Oliveira, Matias Arezzo e Felipe Carvalho custavam os cofres do clube cerca de 10,7 milhões. Não sei se é euros, acho que sim. Aproximadamente 58,6 milhões a cotação da época. Mas acumulam fracasso sem tanto e polêmica nos bastidores. O caso mais urgente envolve Cristian Oliveira, a transação mais cara do trio, 4,5 milhões. O atacante chegou com status de titular, jamais convenceu em Porto Alegre, após 37 jogos. 5 gols e 2 assistências. E encaminhou sua saída para o Bahia, com empréstimo até o final de 2026.
O jogador chegou a forçar uma transferência para o Nacional do Uruguai, mudando-se para Montevideo antes do acordo. Mas o Grêmio voltou no negócio devido aos baixos valores oferecidos pelos uruguaios. O desfecho do futebol baiano surge como uma tentativa de recuperar parte do investimento. As 6 polêmicas que viraram um sério problema no Grêmio. Essa mesma notícia que eu li agora, né, tem a ver com as 3. Grêmio busca título inédito na final da Copinha Feminina. É outro título. Grêmio aposta em brilho de atacante para buscar título inédito da Copinha Feminina. Outra notícia. O técnico do Grêmio disse como lidou com falta de favoritismo na Copa Feminina. Lidou como uma oportunidade. Não vou ler muito não, vou entrar muito não. O objetivo desse canal é... Como é que fala, pessoal? O objetivo desse canal é fazer as notícias apenas. Né? Mais do futebol masculino, né? Nada contra o futebol feminino, mas para falar mais do masculino. Então vamos pro próximo time, então, né? A Bayern de Munique na Bundesliga. Se veio pelo Santos, pelo Grêmio, obrigado pela audiência. Vou assistir esses 2 primeiro, que eu sei que a maioria tá vendo por eles. Se você quiser ficar até o final para me ajudar, fique, permaneça, tá bom? Vamos falar agora do Bayern. O Bayern vai encarar o Heidenheim no sábado, no domingo, perdão, à 1h30 da tarde, hora do Brasil. Vamos ver as notícias aqui, né, do Bayern de hoje. Vai decidir não renovar com o Goretzka. Itália e Turquia estão de olho. Depois de que eu li essas notícias do Bayern, né, dos bárbaros, eu vou falar onde passa os jogos do Bayern. Onde vai ser transmitido. Onde o futebol é certeza, mas eu vou ler com vocês. Vai ser na Casa TV ou no canal GOT, que esse fica revezando, né, os dois. Também se no canal X Sports, canal novo, vai passar, né? Vou ver isso com vocês. O Bayern de Munique decide não renovar com o Goretzka. A Itália e a Turquia estão de olho. O jogador já chama a atenção de outros centros. Napoli, Juventus e Fenerbahçe estão interessados no meio Goretzka. O Goretzka em fim de ciclo no Bayern de Munique. O Bayern de Munique não deve oferecer um novo contrato ao meio-campista, Leon Goretzka. Titular sob o comando do técnico Vicente Company. O jogador mudará de áreas. Com vínculo até 2026, o jogador de 30 anos não deve seguir no Munique. E não deixará o Bayern no mercado de inverno em janeiro, quando poderia ser negociado. Sendo assim, Goretzka deve deixar o clube do bávaro de graça no meio do ano, de acordo com a informação de Christian Falk. Ao menos 3 equipes estão de olho no futuro do jogador. O campeonato italiano pode ser o futuro do meio alemão. Fenerbahçe da Turquia e Juventus e Napoli da Itália são os clubes que poderiam fazer uma oferta de contrato para o jogador. O volante deve jogar a Copa do Mundo pela seleção da Alemanha. O Bayern de Munique já tem um substituto em casa, o jovem Alexander Pavlovic, de apenas 22 anos. Em ganhando a oportunidade, está pronto para ser o novo volante titular. Pavlovic é o futuro do meio de campo do Bayern. Goretzka atuou em 22 jogos com a camisa do clube bávaro e não marcou gols em 1.018 minutos. Ora, Kimmich e o jovem Pavlovic devem seguir como uma dupla titular até o fim da temporada. A primeira transferência do futebol europeu será aberta a partir do dia 1º de janeiro. As principais ligas podem fazer contratações. No mercado de inverno, que costuma ser um pouco menos movimentado do que o de verão. Agora, PSG iguala recorde de Barcelona e Bayern após títulos sobre o Flamengo, 6 títulos na mesma temporada. Outra notícia aqui que serve para o Bayern também. Como Bayern eles são para Felipe Luiz no Flamengo para encarar o PSG. Essa aqui é a notícia antiga, né? Achei que era nova. Tem uma outra do Bayern aqui, né? Depois eu vou ver onde passa os jogos. Se passa, eu falei para vocês anteriormente. Então vamos ver. Atualização do valor de mercado. Os jogadores mais valiosos da Bundesliga. Renan Musiala e Michael Olise, do Bayern de Munique, estão empatados como os jogadores mais valiosos da Bundesliga. Do campeonato alemão. Segundo a última atualização de valores do mercado do Transfer Market, de acordo com o site de futebol alemão, da uma das 2 estrelas está válida 130 milhões de euros.
Jovem prodígio do Bayern de Munique, Lennart Kau, 17 anos, viu seu valor de mercado aumentar consideravelmente, sábado, de 20 milhões de euros para 60 milhões e apenas 40 milhões. Todos os jogadores que receberam valores considerados incluem Yan Diomande, do RB Leipzig, de 25 milhões para 45 milhões. Said El-Mala, do Colônia, né? O Luka Vuskovic, também do Colônia, emprestado pelo Tottenham, ao Hamburgo, ambos com aumentos de 22 milhões para 40 milhões. Entretanto, Harry Kane e Jamal Musiala do Bayern de Munique foram jogadores que sofreram maiores quedas, perdendo 10 milhões de euros cada um em valor de mercado. Confira abaixo os jogadores mais valiosos da Bundesliga. Né? A lista aqui é bem grande, tem alguns que não são do Bayern também. Eu não vou ler não, tá bom? Agora eu vou ver com vocês antes de passar os jogos do Bayern, tá bom? Eu vi que o pessoal vai passar na Rede TV, né, no domingo, 1h30 da tarde. Vai passar também no Sport TV, que é canal pago. Vai passar no OneFootball e na Casé TV no YouTube. Tem canal novo, Export não vai passar. Passou vários jogos seguidos do Bayern, depois foi parando de passar, né? Mas é isso. Deus te abençoe. Muitíssima graça de Cristo Salvador. Vamos falar agora do Manchester City. Vamos agora falar do Manchester City para encerrar, tá bom? O Manchester City joga amanhã contra o West Ham, meio-dia. Vai passar apenas no Disney+, tá bom? E no canal novo Export não vai passar também. E no canal do YouTube da ESPN também não. Vai passar alguns jogos de graça agora também, né? Mas também não vai passar. E na TV paga também, só no Disney+. Vamos ver as notícias. Manchester City cogita Enzo Maresca, técnico do Chelsea, para substituir Pep Guardiola. Outra notícia, Pep Guardiola afasta rumores sobre saída do Manchester City. Vamos ver essa aqui. Se ela não for paga, né? Não é não. O técnico Pep Guardiola abordou nesta sexta-feira as especulações que circulam sobre uma possível saída do comando do Manchester City ao final da temporada 2025-2026. O coletivo de imprensa do treinador espanhol negou que existam conversas em andamento sobre seu futuro no clube. Sem discussões sobre o futuro, questionado sobre a possibilidade de deixar o clube inglês no próximo verão europeu. Pep Guardiola foi enfático. De 3 ou 4 anos, em certos períodos, me fazem essa pergunta. Mais cedo ou mais tarde, não sei. Aos 76 ou 76 anos, vou deixar o Manchester City. Entendo essa pergunta quando tem o fim do contrato, mas tenho 18 meses pela frente. Estou muito feliz e animado com o desenvolvimento da equipe, por ele estar aqui, declarou o comandante. O treinador reiterou a questão sobre sua permanência surge anualmente em determinados momentos. Estou bem. O clube e eu estamos incrivelmente conectados em termos das decisões que precisamos tomar. O que vai acontecer, acontecerá, completou. Foco no presente e futuro incerto. Ao ser perguntado se planeja permanecer no Manchester City na próxima temporada, Guardiola respondeu que já havia respondido a pergunta anteriormente. Estou aqui, o que vai acontecer, quem sabe. Mesmo se eu tivesse 10 anos de contrato, 6 meses, o futebol não muda muito. Agora estou focado no West Ham e em passar alguns dias com meu pai. É tudo. Depois volto para o Nottingham Forest, Sunderland, Chelsea, Brighton e todo o trabalho que temos pela frente, disse. Até que lembrou que em suas primeiras temporadas no clube ele havia manifestado que não ficaria para sempre. Mas não há discussões. Claro, o clube precisa estar preparado para tudo. Para os jogadores, para os céus, exceto os donos. A menos que decidam vender o clube. O que eu não acho que vai acontecer. O resto tem que estar preparado, finalizou. Manchester City na temporada. No campeonato inglês, o time comandado por Guardiola ocupa a atual vice-liderança, com 34 pontos ganhos, 2 a menos do que o Arsenal, que aparece no topo da tabela. Este sábado recebe o West Ham no Etihad Stadium, em Manchester, na 17ª rodada do campeonato da competição nacional. Na Liga dos Campeões, o City é o quarto colocado com 13 pontos, com 4 vitórias, um empate e uma derrota até então. Tem outros aqui, né? Também, mas é parecida com essa, mas eu vou ler assim mesmo. Técnico Enzo Maresca minimiza rumores de sucessão a Pep Guardiola no Manchester City. Ele destaca orgulho em comandar o Chelsea.
Enzo Maresca, técnico do Chelsea, classificou como 100% especulação os relatos que colocam o principal candidato a substituir Pep Guardiola no Manchester City. O italiano enfatizou que seu compromisso com o clube londrino, em contrato até 2029, destacou o orgulho em liderar os Blues. A informação sugeriu, a partir do relatório publicado pelo The Athletic, que indica planejamento do City para uma possível saída de Guardiola ao fim da temporada. Mauricio trabalhou como auxiliar de Guardiola na temporada de Trebbian 2022-2023, o que explica o interesse. No coletivo de imprensa nesta sexta-feira, o técnico minimizou o tema e direcionou a atenção para o próximo compromisso da equipe. Trajetória de Maresca no futebol inglês. Enzo Maresca chegou ao Chelsea em junho de 2024, sucedendo a Maurício Pochettino. Em sua primeira temporada, conquistou a Conference League e o Mundial de Clubes, além de garantir vaga na Champions League como quarto lugar na Premier League. Além disso, o italiano comandou o Leicester City, onde obteve promoção à elite inglesa. Sua passagem pelo Manchester City incluiu trabalho nas categorias de base e na comissão principal. Conquista da Conference League em 2024-2025, título mundial de clubes no verão passado, promoção com o Leicester na temporada anterior. Esses resultados consolidaram sua reputação como treinador capaz de implementar estilo de jogo posicional. Planejamento do Manchester City para o futuro. Pep Guardiola renovou o contrato com o Manchester City até junho de 2027. Nossa expectativa interna é de que a atual temporada possa ser a última do catalão. O clube avançou estudos de contingência para manter o modelo de jogo estabelecido em 2016. Maresca figura entre os nomes preferenciais devido à familiaridade com a estrutura do Etihad. Os candidatos são avaliados, mas o italiano retém admiradores na diretoria Citizen. Guardiola elogiou publicamente Maresca recentemente, chamando um dos melhores treinadores do mundo. Essa relação próxima reforça a lógica da candidatura. Relações de Maresca sobre o tema. Maresca tratou o assunto com tranquilidade em entrevista coletiva, antes do jogo contra o Newcastle, válido pela Premier League. Ele comparou os amores atuais e especulações anteriores envolvendo a Juventus. O treinador garantiu presença no Chelsea na próxima temporada e pediu foco no presente. Tem contrato de 2029 e meu foco está apenas neste clube, afirmou. Ele evitou distrações e preparou a equipe para o confronto fora de casa, marcado para o sábado às 12h30 no horário local de Newcastle. Contexto atual das equipes envolvidas. O Chelsea ocupa a quarta posição na Premier League e avança em competições como a Carabao Cup. Maresca rotaciona o elenco para manter competitividade em múltiplas frentes. Já o Manchester City enfrenta um momento instável, consequente de derrotas recentes. Guardiola busca recuperação para defender posições na tabela. Chelsea disputa semifinais em Copas Nacionais. City planeja longo prazo independentemente e charges financeiras pendentes. Ambos os clubes mantêm ambições por títulos na temporada. Esses elementos destacam a importância de estabilidade técnica em alto nível. Repercussão entre torcedores e especialistas. Ontem gerou debates nas redes sociais e portais especializados. Torcedores do Chelsea valorizaram a declaração de compromisso de Maresca. Analistas apontam que o planejamento precoce do City reflete profissionalismo. O negativo do treinador preserva o foco imediato nos dois. Especulações semelhantes ocorreram no passado com outros nomes ligados a Guardiola. O mercado de treinadores permanece dinâmico na Premier League. Desempenho recente de Maresca no Chelsea. Desde a chegada, Maresca implementou filosofia de posse de bola e pressão alta. O time conquistou troféus internacionais e mantém campanhas sólidas domesticamente. Lesões afetam o elenco, mas retornos previstos fortalecem opções. O treinador elogia a evolução dos jogadores jovens. Ele alcançou 3 semifinais em 18 meses de trabalho. Essa marca reforça a credibilidade perante a diretoria e torcida. Legado de Guardiola no Manchester City. Pep Guardiola comanda o Manchester City desde 2016, período de domínio inédito. Conquistou 6 títulos da Premier League e a Champions League. O talão transformou o clube em referência global. Sua possível pausa após o contrato atual movimenta alinhamento antecipado. No site não falou, mas ele conquistou também Carabao Cup, 6 seguidas.
conquistou a Copa da Inglaterra, não sei se foi 2 ou 3, ganhou as Supercopas da Inglaterra também, ganhou um Mundial, ganhou uma Supercopa da Europa também, né? Enfim, ganhou muita coisa. Guardiola mencionou o desejo de descanso ao fim do vínculo. Isso acelera buscas por sucessor compatível com este. Preparação para próximos desafios. O Chelsea enfrenta o Newcastle em partida crucial pela tabela. Maresca confirma a ausência de novas lesões e a possibilidade de retornos. Manchester City também busca reação em compromissos imediatos. Ambos os treinadores priorizam resultados atuais. A Premier League segue competitiva, com disputas acirradas nas cabeças. Evolução de Maresca como treinador. Maresca iniciou carreira em clubes italianos menores. Sua ascensão acelerou com a passagem pelo City e Leicester. O Chelsea adapta a ideia de Guardiola e elenco diversificado. Resultados positivos validam a abordagem. Eu procuro empresário recentemente. Movimento estratégico comum e acessão profissional. O italiano completa 45 anos com currículo crescente. Seu nome circula em cenários de elite europeia. Fatores que influenciam sucessões. Clubes de ponta planejam transições para minimizar impactos. Continuidade filosófica prioriza candidatos internos ou conhecidos. Maresca atende critérios pelo histórico do City. Contrato longo no Chelsea complica negociações hipotéticas. Diretorias avaliam riscos versus estabilidades em mudança. Posicionamento atual na Premier League. Chelsea e Manchester City competem em posições altas. Diferenças pontuais separam os rivais. Maresca busca melhorar a campanha anterior. Guardiola visa novo título apesar das oscilações. Liga inglesa exige consistência ao longo de 38 rodadas. Vamos lá, pessoal. O José florescendo devido ao tempo, né? Como a Palmeiras esse ano, vocês valem mais que muitos, né, gente? Na última notícia, então, do Manchester City, pra gente encerrar. A se comparar com as bênçãos que o Senhor parou para todos nós. O Manchester City tem receita histórica, mas termina a temporada em prejuízo. Entendo. O time comandado por Guardiola volta a viver a temporada positiva para seus padrões. O Manchester City da Inglaterra publicou seu relatório anual da temporada 2024 e 2025, informou que o clube alcançou receita total de 694,1 milhões de euros, terceira maior da sua história. Mesma temporada em que conquistou títulos pela primeira vez em 8 anos. Na conversão atual, 5,8 bilhões, mas o resultado financeiro do período foi de prejuízo. Exato bilhões de reais. Exato 9,9 milhões de euros, 73,3 milhões de reais. De acordo com o documento oficial divulgado pelo clube. No aspecto esportivo, o relatório destaca o investimento contínuo na equipe principal. As contratações de Tijani Engenders, Ryan Cherk e Nico Gonzalez. O clube também renovou com o centroavante Erling Haaland, de forma mais longa que o habitual. Um movimento tratado como estratégico dentro do planejamento esportivo e comercial. Acredito que poderemos olhar para esse ano como um que foi crucial para o fortalecimento contínuo e de longo prazo do clube. Nosso foco na melhoria contínua não diminuiu de forma alguma. A temporada viu todos na organização permanecerem comprometidos com a evolução do Manchester City, tanto dentro quanto fora de campo. Não há dúvida de que os resultados no futebol da última temporada foram menos do que esperávamos. Destacou Khaldun Al-Mubarak, presidente do clube, e ele emendou. Existem razões claras e compreendidas para isso, incluindo uma infeliz sequência de lesões significativas. As temporadas como esta são uma parte inevitável do jogo. No campeonato mais competitivo do mundo, nenhuma equipe pode esperar vencer todos os anos. Estou confiante que as lições dos desafios que enfrentamos nos últimos 12 meses nos tornarão ainda mais fortes como clube. E tornarão nossos futuros sucessos ainda mais gratificantes. Além disso, o documento também destaca, dentre poucos pontos, o Centro de Performance do Futebol Feminino. Teve um investimento estimado a 47 milhões de reais, que para ser a base da equipe feminina. Na área de impacto social, o programa da caridade City Intercommunity envolveu mais de
mais 16.900 pessoas em 19 programas ao longo da temporada. É no ambiente digital, o relatório aponta crescimento. Manchester City registrou alta de 60% no número de usuários ativos mensais nas redes sociais, chegando a 13,9 bilhões de visualizações e 1,4 bilhão de interações nas principais plataformas. Os fundamentos do clube continuam muito fortes. E permanecemos firmemente comprometidos com nossa estratégia de longo prazo construída sobre o futebol belo, excelência operacional, impacto comunitário e inovação contínua. Tivemos uma temporada difícil, aprendemos muito que qualquer sucesso que alcançarmos no futuro será, em parte, graças aos aprendizados e ao caráter que desenvolvemos em circunstâncias difíceis. O céu Ferran Soriano para concluir. Olhamos para o futuro com ambição e determinação, convencidos de que temos os sistemas, pessoas e cultura no lugar para tornar nossa jornada ambiciosa. Então é isso, né, pessoal? Mais bênçãos, milagres e obras o Senhor já declarou para nós. Espero vocês semana que vem. Obrigado por ter ficado até o final. Obrigado pela audiência. Tá bom?